preciosa. E se você está vivo, então agradeça a Deus, porque você tem um dom precioso de Deus. E a vida, por ser tão preciosa, ela é muito frágil. E por ser frágil, ela é tão preciosa. E nós não entendemos a vida e, por vezes, não entendemos a morte. Se a vida é tão boa, como a morte pode ser tão ruim e causar tanta dor e separação entre pessoas que se amam? Bem, então, algumas pessoas acham que é meio agourento ficar falando sobre esse assunto, o assunto da morte. Mas quando estamos falando da morte, também estamos falando da vida. Porque a morte não existe sem a vida. E para valorizar a vida, talvez poderíamos pensar um pouco mais na morte também. Então, mas qual é o bom momento para se pensar ou se falar na morte? O bom momento é agora. É o momento que nós estamos vivos. Porque depois que a morte chegar, não vai adiantar mais nada, porque não vai ter tempo para pensar sobre ela. Então, somente um insensato não se prepara para aquilo que é realmente inevitável. E o que é inevitável para todos nós? É a morte. Quando eu era bem jovem, então eu ia para a casa da minha tia e lá eu tinha o meu primo Marcos, e ele era grande e forte, me carregava na bicicleta dele. E eu falava com o Marcos: ei Marcos, como é que vai ser quando a gente morrer? Aí o Marcos, então, cheio de saúde, de vida, pedalava a bicicleta cada vez mais rápido e dizia para mim: não pensa nisso agora não, não pensa nisso agora não. É? Então, qual é a hora de pensar? É? Será que é só quando eu estiver velho? Bem, mas não é, é agora, é enquanto eu estou vivendo. Amém? Então, vamos pensar sobre isso como Deus gostaria que nós pensássemos. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim, Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, o quê? Morrerás. Está vendo? Então aqui é o princípio de tudo. Então, a morte não veio de Deus. A morte veio da desobediência. A morte veio do pecado. A morte veio da transgressão. Deus criou o homem, colocou ele no jardim para ele cultivar, guardar e viver. E deu apenas o quê? Uma ordem. Uma ordem para ser guardada. Deus não deu 613 leis e mandamentos e estatutos como fez para os judeus séculos depois. Não, só uma ordem. E aí o que aconteceu? Você sabe a história. Né? E aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, Gênesis 3, 17 a 19, e depois que tudo já tinha acontecido, Gênesis 3, 17 a 19, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e não a minha, e comeste da árvore
que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó. Está vendo? Então a desobediência, o pecado, a transgressão de quem? De Adão, introduziu no mundo criado por Deus, cheio de vida, a morte, a maldição, o sofrimento, a necessidade de continuar vivendo, mas a impossibilidade de continuar. Então, essa é a realidade que a Bíblia ensina. E isto não tem como nós nos livrarmos disso. Note bem, aqui em Gênesis capítulo 5, leia junto comigo. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Quantos anos? 930 anos e 35. morreu. Note bem. Versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malaléu. Depois que gerou a Malaléu, viveu Cainã 840 anos, mais que Adão, e teve filhos e filhas, e todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaléu viveu 75 anos e gerou a Jared, e depois que gerou a Jared, viveu Malaléu 830 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Malaléu foram 895 anos e morreu. As pessoas estão vivendo séculos, estão gerando filhos e filhas, e no final morre. Por quê? Porque todos são filhos de quem? Todos filhos de Adão. Todos filhos de Adão. Está vendo que por meio de Adão entrou o quê? A morte. E não tinha jeito. E nós vemos aqui no final sobre Noé, versículo 30. Gênesis 5, versículo 30. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque, o pai de Noé, 595 anos. E teve filhos e filhas, e todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E ele não é da idade de 500 anos, e gerou a Sem,
Cã e Jafé. Gênesis 9, versículo 29. Gênesis 9, versículo 29. Todos os dias de Noé foram 950 anos. Morreu. Está vendo? Então nós precisamos encarar qual fato? Que por mais dias ou menos dias que seja me acrescentado, existe um fim, um destino comum para todos nós. E infelizmente nós não gostaríamos que fosse assim. Mas quando Adão pecou, quando Adão transgrediu a lei de Deus, quando Adão fez a vontade da mulher ao invés da vontade de Deus, então o que Deus advertiu aconteceu. E a morte então entrou no mundo e passou a todos os homens, e todos também, como Adão, pecaram. Não é verdade? Isso é fato. Isso é fato. Então nós temos que enfrentar a realidade. Qual é a realidade? Que João d'Arc pode viver 125 anos, gerar filhos e filhas e no final... Tá? Então, o homem que vive consciente da sua partida tem que pensar, então por que eu existo? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Existe solução para este dilema da humanidade? Bem, e aí nós cantamos um cântico que diz: andam procurando o quê? A razão de viver. Porque se essa vida aqui termina assim, sem nem nos avisar, então qual é a razão? Qual é a razão? É trabalhar? É comer? É divertir? É farra? É orgulho? Qual é a razão? Então nós temos que achar uma razão para viver. Amém? Uma razão para viver eternamente. Para viver os 930 anos aqui, né, com propósito, com alegria, com força nas fraquezas, com sabedoria, amém? Com um objetivo, amém? E em Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia lá. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou sobre duas pessoas que nós conhecemos muito bem. Em Romanos 5, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos falou de duas pessoas que nós conhecemos muito bem. Bom, e se não conhecemos, precisamos conhecer. Amém? Em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele falou de quem? De Adão. E você já sabe qual foi a herança que ele deixou para nós? A morte, o pecado. E falou de quem? Jesus Cristo. De Cristo. Então quem é melhor? Cristo. Muito bem. O nome mais belo. Muito bem. Cristo. Adão e Cristo. Então talvez você conclua no final desse estudo que a razão de viver é Cristo. Amém? Então diz assim, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado
a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está vendo? Isso é fato ou não? Então, quantos homens precisaram pecar para essa tragédia toda que você ouve todos os dias no jornal e de vez em quando bate bem perto de nós? Um homem só. Está vendo? Então, se você falhar, você pode ser um só. Mas as consequências vão afetar muita gente. E às vezes até gerações. Então temos que evitar, amém? Amém. O pecado e a tentação. Então, um só homem entrou o pecado no mundo e a morte, e todos pecaram, então a morte não tinha como sair mais. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Muito bem. Então, antes de Moisés chegar, então as pessoas continuaram pecando. Tanto é que Deus mandou o dilúvio, não foi? Para condenar aqueles pecados que estavam acontecendo. Mas a pessoa sem a lei, né, não se dava conta, né, e pecava sem perceber ou sem ter um freio. Né? O pecado não é levado em conta quando não há lei. Né? Então o ser humano tende a não discernir bem quando não há as proibições específicas de Deus. Mas o pecado foi o quê? Foi reinando. O versículo 14 diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então não é porque não havia lei específica, não mate, não roube, não adultere, antes de Moisés, que não era pecado cometer essas coisas. Está vendo? Não precisa haver lei para haver condenação. A morte reinou mesmo sobre as pessoas que não tinham uma proibição específica, como Adão teve quando ele pecou. A diferença entre Adão e as pessoas que pecaram depois dele é que Adão transgrediu uma lei. Ele tinha um mandamento para obedecer. E as outras pessoas não tinham. Mas não quer dizer que não era pecado, não quer dizer que não seria condenado. E agora as pessoas novamente falando de Moisés tinham a consciência, mas mesmo assim pararam de pecar só porque tinham uma lei dizendo isso é pecado? Não. Então a lei não impedia o homem de quê? De pecar. O pecado é uma força tremenda. Então o que vai parar o pecado? O que vai parar os efeitos do pecado? O que vai fazer de nós pessoas melhores? Porque você pode notar que na nossa sociedade há leis, não é? Mas as pessoas param de matar, param de roubar, param de estuprar, param de sonegar. Não, mas não há leis proibindo isso, aquilo outro, pena disso. Sim, então essa lei que existe, dada por homens, ou aqui no caso de Moisés, dada por Deus, ela não impede a pessoa de continuar avançando em direção ao mal. Porque aquilo que Adão introduziu no mundo, realmente foi e é, e continua sendo terrível. Então qual é a solução para parar esse efeito, né, destrutivo do pecado, se a lei não pode pôr freio no ser humano? Bem, a solução é aquele que havia de vir, Jesus Cristo. Amém? É Jesus. Eu sempre digo que você pode ler a história da humanidade. E se você tira Jesus da história,
tudo é escuro. Jesus é o único ponto de luz na história. Amém? Então, continuando aqui, o texto sagrado nos diz, versículo 15: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então,